que têm maior interface, inclusive, com os aspectos clínicos e que vão ser importantes, né, à medida que vocês forem estudando as doenças, mas não os exime da necessidade e responsabilidade de ir para a leitura do livro de forma mais completa, tá bom? Então, vamos lá. A gente revisou um pouco de anatomia, um pouco de histologia desse sistema, né? O que regula o fluxo, e a gente vai... falou do ciclo cardíaco e da interação entre a parte elétrica, mecânica e de fluxo e dos eventos que acontecem de forma simultânea no ciclo cardíaco. Essa primeira parte da aula a gente revisa um pouquinho alguns conceitos que a gente já falou nas outras duas aulas, e aí vai aprofundando em outros conceitos. Então, assim, como a gente falou desde o primeiro dia, a missão do sistema cardiovascular é fazer o delivery de oxigênio. Tá? É como se ele fosse um entregador de oxigênio. Que nem você tem entregador de pizza, delivery de pizza. O sistema cardiovascular serve para fazer o delivery de oxigênio e nutrientes para cada célula do teu organismo e para tirar metabólitos e ajudar a eliminar isso, né? Então, e ele precisa de uma pressão arterial para poder fazer circular esse fluxo com esses nutrientes, né? Então, o que é a famosa pressão arterial? É a força exercida pelo sangue contra uma unidade diária da parede vascular e é medida em milímetros de mercúrio. E a gente costuma dizer que existe uma pressão no pico da sístole, que é a maior pressão sistólica, a pressão diastólica, que é a pressão mais baixa do ciclo cardíaco, e a pressão arterial média, que é a média das duas, sendo que, como a gente já falou na aula passada, quem é que conta mais para essa pressão arterial média? A diastólica, porque o coração passa 2 vezes o tempo em diástole do que passa na sístole. E a pressão arterial média, lógico que todas as pressões são importantes. A diferença entre a sistólica e a diastólica é a pressão de pulso, e ela também é importante para gerar fluxo. Mas a mais importante de todas é essa pressão arterial média, tá? Ela que empurra o sangue para frente. E essa pressão arterial média, ela vai diminuindo no decorrer do percurso, certo? E acontece também um fenômeno de autorregulação. O que é o fenômeno de autorregulação? A gente já explicou nas outras aulas. Na verdade, é o mecanismo, não para não deixar a pressão alta ou baixa, é o mecanismo de regulação do fluxo para os órgãos. Então, você quer receber 3 pratos de comida, ele quer receber 2, ela não quer receber nenhum, ela quer receber 1. Então, esse mecanismo de autorregulação é feito na entrada dos órgãos. Por quem? Pelas arteríolas, né? Então, elas regulam a quantidade de sangue que entra. Olha, o rim está precisando de mais, o fígado de menos, o coração de mais, o cérebro... Então, ocorre esse mecanismo para que não falte comida para ninguém. E a demanda por oxigênio, ela muda de acordo com a circunstância, né? E de um órgão para o outro. Então, a gente costuma dizer que uma pressão normal sistólica seria de 120 milímetros de mercúrio, que seria a pressão com a qual ocorre uma ejeção do ventrículo esquerdo na aorta, levando à distensão dessa aorta, né? E a pressão arterial diastólica em torno de 80 milímetros de mercúrio, que seria a pressão aferida no final da diástole a nível de ventrículo esquerdo. E a média seria a sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. Então, nesse gráfico, a gente vê aqui, ó, sistólica, diastólica, o famoso 12 por 120 por 80, né? E a gente vê que na raiz da aorta é isso que está acontecendo. Mas à medida que você vai para as artérias menores, arteríolas, capilares, essa pressão vai diminuindo e fica num sistema de baixa pressão nas veias, tá? Bom, por que é importante compreender isso? Esse slide já é completamente relacionado à clínica, tá? Eu vou levantar. Se o pessoal de casa não estiver ouvindo, eles me escutam, será? Então, vamos lá. Aqui embaixo a gente tem pressão arterial média. E ali em cima a gente tem fluxo.
tá? Então, observe que é uma pessoa normotensa. Durante um período onde a pressão arterial média flutua entre aproximadamente 60 até 150, o que acontece com o fluxo em todos os órgãos do corpo? Ele é constante. Certo? Então, tanto faz você estar com uma PAM, com uma pressão arterial média de 60 ou de 150, não vai faltar e nem sobrar fluxo para ninguém. E isso acontece por causa do dito mecanismo de autorregulação. Mas, se ela cair demais, se ela passar de um ponto crítico, que teoricamente uma pessoa normotensa seria por volta de 60, 65, se essa pressão arterial média cair demais, o que vai acontecer com o fluxo? Ele cai progressivamente, tá? Se ela subir demais, o que acontece com o fluxo? Tá? Então, o que seria uma PAM menor que 60? Qual é a PAM de uma pessoa que está com a pressão de 6 por 4? 7 por 4. 70, mais duas vezes a diastólica, 40, 40, 70 mais 80, dá quanto? Dividido por 3, 50. Então, uma pessoa que está com pressão de 7 por 4 é uma pressão alta ou baixa? Baixa. Uma pessoa que está com pressão de 7 por 4, ela já está bem aqui. Então, com certeza, tem órgão que não está recebendo oxigênio quanto que precisa. Ela já está nessa curva descendente, certo? Ao mesmo tempo que uma pessoa está com uma PAM acima de 150, tá? Uma pressão de 240 por 140, já vai estar para cá. Então, eu tenho possivelmente hiperfluxo. O que acontece quando esses dois extremos ocorrem? Aqui eu tenho as emergências hipertensivas. Oi? Professora, aqui no computador. Oi. Eu posso lhe pedir para a senhora dar aula aí mesmo? É porque quando a senhora se levanta, o som fica, tipo, distante, dando eco. Tudo bem, é difícil da gente entender. É porque eu não resisti. Eu entendo. Mas eu já voltei aqui pro castigo. Não, vamos deixar assim mesmo, porque senão quem está em casa são muitos. Pessoal, vamos seguir? Vamos seguir. Então, pessoal, do lado de cá, pior que nem apontador eu tenho. Eu vou ter emergência A senhora pode apontar com o mouse. Com a setinha. Pronto, obrigada. Bordo além. Então, vamos lá. Opa, vamos lá. Então, pessoal, aqui, o que acontece aqui? Por exemplo, os vasos, né? Eles podem receber esse hiperfluxo e estourar. Então, o que é uma hemorragia no cérebro? É um vaso que rasga e que estoura. Por isso que quando a pressão sobe demais, você pode ter um acidente vascular encefálico hemorrágico. O que é a dissecção de aorta? Você tem um aneurisma ali, ou seja, aquela parede daquele vaso era doente, o sangue começou a entrar entre a adventícia e a íntima, entre aquelas paredes que a gente viu dos vasos, começa a ter um falso lumen, a pressão sobe, entra mais líquido no falso lumen, com a pressão alta, ela rompe e você tem ruptura de aneurisma de aorta. São as emergências hipertensivas. E do outro lado, aqui, do outro lado, onde eu tenho queda da PAM, eu vou começar a ter órgãos que vão sofrer hipoperfusão. Hipoperfusão renal, o rim vai produzir menos diurese, vai ter oligúria, e se for caindo mais e mais, ele vai fazer anúria, e eu vou ter não só insuficiência renal, como eu vou ter falência renal. Qual é a diferença de disfunção orgânica para falência orgânica? Disfunção orgânica, eu estou com falta de ar, mas boto o oxigênio e eu fico bem. Se eu precisar do ventilador para me ajudar a ventilar, aí é falência respiratória. Disfunção renal, eu tenho diminuição do volume urinário, sobe um pouco a creatinina, mas eu ainda faço alguma diurese e o organismo ainda consegue eliminar as escórias. Falência renal é quando eu preciso da diálise.
Então, se essa hipoperfusão for severa e for persistente, eu tenho falência orgânica. Se eu conseguir reverter rápido, eu tenho só disfunção e eu reverto. Se eu tiver mais de 3 sistemas com falência orgânica por mais de 4 dias, 5 dias, a mortalidade vai para cima de 90%. Então, eu tenho que estar atenta a isso, tá? Então, o fluxo é mantido pelo mecanismo de autorregulação numa faixa larga de pressões arteriais médias. Mas quando ela vai para baixo ou para cima, eu tenho dano orgânico do lado de cá, dano endotelial, parede dos vasos, ou eu tenho hipoperfusão do outro lado, que é uma diminuição do delivery de oxigênio que não atende o VO2, que é o consumo de oxigênio. E aí eu tenho morte celular por necrose, por apoptose, por falta de oxigênio. Bom. Já tem essa autorregulação, né? De 70 até 150. Por que você já tem que fazer a utilização de medicamento? Já. Vamos lá. Bom, aí o que acontece com um paciente que é hipertenso? Você vê uma linhazinha tracejada ali, tá certo? E você vê que a curva é toda desviada para a direita. Então, o hipertenso, ele tolera melhor pressão alta ou pressão baixa? Alta. Ou seja, a chance dele fazer choque com hipoperfusão com uma PAM de 60, de 65, é maior do que ele fazer uma emergência hipertensiva com uma PAM de 160. Por isso que o hipertenso crônico, eu não posso baixar rápido demais a pressão, eu não posso ser agressivo demais, eu tenho que ser devagar, né? Que ele tolera melhor. Assim como nas situações agudas. Eu estou bem aqui, minha curva é aquela reta. Eu recebo uma paulada na cabeça. Quando eu recebo uma paulada na cabeça, eu estou tendo um estresse fisiológico no meu metabolismo cerebral. Agudamente, a minha curva vai ser desviada para a direita. Portanto, um politrauma, ele tolera melhor, né? É mais importante eu não deixar ele hipotenso do que hipertenso. Na emergência, a gente sempre gosta mais de pressão alta do que de pressão baixa. As pessoas não morrem com pressão alta. Antes de morrer, elas caem a pressão. Então, no ambulatório, na medicina ambulatorial, a gente tem muito medo de pressão alta, e quando a pessoa diz, eu tenho pressão baixa, aí você afere e está lá 90%, eu digo, que maravilha, você nunca vai ter doença cardiovascular, isso é fantástico, é ótimo ter pressão baixa, você não vai ter nada por essa pressão baixa. Na emergência, a gente adora uma pressão 20/10 e tem horror a uma pressão de 8/5, porque é muito mais difícil para a gente subir uma pressão do que a gente baixar uma pressão. Então, tudo é relativo. Na medicina também por isso que a gente tem que entender a fisiologia dos momentos e para poder resolver. Então, nesse contexto, quando você vai estudar clínica médica, medicina ambulatorial, e as campanhas estão aí, pressão alta é ruim, faz mal, e a gente tem que tratar, e tem que tratar bem, tem que controlar bem a pressão. Por que a pressão alta é tão ruim? Porque imagine um circuito, vamos imaginar que seja assim, um circuito como se fosse Interlagos e os carros passando ali naquele circuito de Interlagos, numa pista. Vamos colocar nesse Interlagos, nessa pista, nesse asfalto de Interlagos, 50 caminhões por hora rodando ali, pesado, com carga pesada naquele asfalto, por um ano. E numa outra pista igualzinha de Interlagos, nós vamos botar um Fusca passando por dia na outra pista. O que vai acontecer com o asfalto da pista A dos caminhões versus o asfalto da pista B do Fusca? Na pista A vai ter erosão, vai ter buraco, vai ter... E aí, quando o carro for andar, ele cai no buraco, né? Então, uma pessoa que vive com a pressão alta todo dia e não controlada, o que acontece com o endotélio vascular dela? Ele fica inflamado, ele altera, e aí quando as plaquetas estão passando, elas engancham nesse buraco, aí ativa a coagulação, aí tem gordura que se deposita ali naqueles vasos, glicose alta, e aí vai estragando essa estrada que é o nosso leito capilar. Então, por isso que a doença hipertensão arterial sistêmica,
é séria, porque não é uma coisa que você tem um dia e no dia seguinte está tudo de volta ao normal. Você tem todo dia, de manhã, de tarde, de noite, por anos a fio. E isso deteriora o teu endotélio, né? Então, eu tenho que tratar a doença, a hipertensão arterial sistêmica. Aí você é um hipertenso não controlado, não se cuida, e aí você tem uma hemorragia um dia. Vai lá para aquele outro lado e você chega no pronto-socorro com um acidente vascular encefálico hemorrágico. Você chega com a pressão de 24/14. Eu devo levar a sua pressão para 12/8? De jeito nenhum. Se eu levar, eu vou te levar lá para o outro lado. Tu vai ter um hematoma desse tamanho, mas vai ter uma área de isquemia o dobro do tamanho. Porque na fase aguda, a curva é desviada para a esquerda e eu tenho que baixar a pressão, sim. Mas só 20%, 25% do que ela chegou. Aí, ao longo dos dias, eu vou baixando devagarzinho, depois eu vou tratar a doença hipertensão arterial sistêmica. Às vezes a gente tem no hospital familiar médico que diz assim, mas doutora, a pressão dele ainda está 18/11. E ele fez o AVC por conta disso. Por que a senhora não aumenta o nitrite para baixar logo para 14/8? Porque não é a hora. Tudo tem a hora certa e o momento certo de intervir. Então, na fase aguda, O a gente fluxo não cerebral, pode... né, professora? Oi? É por conta do fluxo cerebral. Se você reduzir a pressão, vai ter o fluxo cerebral, vai ter fluxo suficiente para a cabeça e pode ter dano cerebral ainda mais. Por isso tem que manter a pressão alta, não é isso? Se você baixar rápido demais a pressão, você, na verdade, vai diminuir o fluxo para as áreas ao redor do hematoma. Veja bem, você tem uma hemorragia, o vaso estourou. Aquele lugar ali, imagina como se fosse um campo de futebol que um cano estoura e que alaga a grama. Então, a grama que foi alagada, encharcada e que foi morta por aquilo ali, está morta, não tem retorno para ela, né? Mas ao redor dela, eu preciso irrigar, porque senão ela vai morrer de isquemia, de falta de fluxo. Até mesmo porque o fluxo que estava indo para lá foi estourado e foi desordenadamente para um determinado canto. Então, eu preciso resgatar essa área de isquemia ao redor da hemorragia, que a gente chama de área de penumbra. Então, o momento não é de baixar, acho que eu estou aprofundando demais aqui. Eu acho que é melhor vocês entenderem que tem um mecanismo de autorregulação, tá? E sim, a hipertensão arterial sistêmica, a gente tem que controlar, ela causa problemas a médio e a longo prazo, mas agudamente, na situação de emergência, muitas vezes o nosso objetivo não é normalizar a pressão. Não é nem deixar perto do normal. Às vezes a gente tem até que deixar um pouco alta, porque o objetivo, o que está acontecendo na fisiopatologia da situação de emergência é diferente da situação crônica do dia a dia. Tá? Então, tem que tratar por isso. Porque você não pode ficar, minhas arteríolas estão regulando, não está faltando fluxo, mas está deteriorando o leito vascular. Né? É como você diz, doutora, eu fumo há 20 anos, queria fazer um check-up, fazer um raio-x de tórax. Olha, meus pulmões estão ótimos. Quando o dano do cigarro for aparecer nos pulmões, não tem mais jeito. Né? Então, esse slide a gente já até mostrou, né? Sinalizando que as arteríolas de médio calibre controlam o fluxo regional e que as terminais controlam o fluxo local, respondendo a oxigênio, CO2, adenosina, potássio, acidose e tal. E esse slide também a gente já mostrou como é que as arteríolas fazem. Tem vídeo na internet mostrando, é muito interessante, mas não está rodando no meu computador por alguma razão. Isso aqui a gente já tinha mostrado. Então, sistólica, diastólica, a média, você observa que a pressão arterial média ela fica mais próxima da diastólica do que da sistólica. Aqui mostra um corte transversal da rede vascular. Então, você observa que um corte transversal a nível de capilar é uma área, uma superfície muito maior do que essa superfície dos grandes vasos, quer seja aorta, artérias, veias e veia cava, tá? Então, por isso que a resistência vascular sistêmica ela é muito maior aqui do que aqui, que a área transversal é maior.
A pressão arterial média mede a força do sangue contra a superfície da parede do vaso. Quando se diz que a pressão arterial média é de 50 milímetros, significa que essa força é capaz de empurrar uma coluna de mercúrio contra uma gravidade até uma altura de 50 milímetros, tá? Então, é isso que ela empurraria aquela coluna d'água. Aí a gente tem a pressão de pulso. Já entenderam o que é a pressão arterial média e tem a pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão sistólica e diastólica. A gente diz que ela está aumentada sempre que ela estiver acima de 40. Então, 12 por 8 dá exatamente 40. Essa pressão de pulso, né? Então, se for 15 por 7, tem uma pressão de pulso aumentada. E tem doenças específicas que fazem essa pressão de pulso alargar, como a insuficiência aórtica, a fístula arteriovenosa, a persistência canal arterial, choques distributivos, tireotoxicose, situações de aumento do metabolismo. Então, quando você afere uma pressão e está 150 por 70, você tem que suspeitar dessas condições, né? É para isso que a gente olha para a pressão de pulso. E tem também as patologias que diminuem a pressão de pulso, né? Então, se for menor que 25, né? Então, por exemplo, está 100 por 80, né? 11 por 90, 110 por 90. Então, você pode suspeitar de estenose aórtica, de derrame pericárdico, porque se você tem, a gente até falou o que é derrame pericárdico e tamponamento. Eu estou com o coração aqui e o pericárdio está cheio de líquido comprimindo, esse coração quase nem se mexe aqui dentro, ele nem enche nem seca direito. Então, obviamente, a pressão de pulso vai estar diminuída. Então, se você está num cenário que é para você suspeitar de derrame pericárdico e tamponamento, e você tem uma pressão de pulso diminuída, isso é um dado a mais que te ajuda no raciocínio clínico de você pensar que isso pode ser o que está acontecendo. Então, vocês têm que saber os pontos de pulsação, né? Então, a gente tem a artéria carótida, que é um pulso central. Então, quando você está fazendo, por exemplo, recitação cardiopulmonar, você tem que olhar um pulso central, ou nas artérias carótidas ou nas femorais, tá? Não é legal você fazer nem radial e nem ulnar, certo? E nem tibial e nem, né, poplítea. Um bebê recém-nascido, um bebê até 1 ano de idade, por exemplo, é ruim de você olhar a carótida no pescocinho deles, né? Que é gordinho, pequenininho. Então, você pode olhar na braquial, pulso braquial. Já palparam o próprio pulso braquial? Botei bem em cima do meu, né? É um pulso também muito bom para se avaliar durante parada cardíaca, tá? Porque os pulsos periféricos são mais difíceis em situações de choque. Bom, então, ó, você tem que palpar o pulso de um lado e de outro também para ver se existe assimetria nos pulsos. Então, se você encontra pulso bom de um lado e não está tão bom do outro lado, pode ser tanto uma obstrução, né, mais próxima daquele local do pulso, mas você tem que suspeitar, por exemplo, de dissecção de aorta. Você aferir a pressão de um lado, aferir do outro, tiver uma diferença significativa, você tem que suspeitar de dissecção de aorta. Então, um dos principais objetivos do sistema cardiopulmonar é obter moléculas de oxigênio do ar ambiente e ofertá-la aos tecidos para serem usadas no metabolismo aeróbico. A isso a gente denomina DO2, oferta de oxigênio. Esse transporte de oxigênio, enquanto você está aqui nessa zona aqui é o transporte de oxigênio e aqui é o consumo. Então, existe uma área grande que eu posso transportar mais ou menos, igual na pressão da autorregulação, e que não afeta o meu consumo. Mas existe um ponto crítico a partir do qual, se a minha capacidade de transportar oxigênio cair, eu vou atrapalhar o consumo de oxigênio, e aí, quando isso acontece, muda de metabolismo aeróbico para anaeróbico. Certo? Porque aí eu não estou dando oxigênio suficiente, o ciclo de Krebs muda a chave e aí eu vou gerar lactato. Por isso que dosar lactato no pronto-socorro é um marcador precoce de que a coisa está feia, que você está chocando, que está começando a ter hipoperfusão, é um marcador de mortalidade, de gravidade e pré-choque, tá?
porque sinaliza que você passou desse ponto crítico e está havendo metabolismo anaeróbico. Vou até passar isso aqui. Esse slide, ele é bem intuitivo e ele explica muita coisa importante. A gente vê os vagõezinhos passando por dentro do pulmão, onde eles vão ser abastecidos por oxigênio, né, como se fosse um posto de gasolina, e eles saem carregados praticamente com 100% de oxigênio. E aí esse oxigênio é distribuído no corpo, ocorre o que a gente chama de extração do oxigênio, e aí depois sobra o oxigênio venoso, no sangue venoso, que volta para ser reabastecido. Observem que vai praticamente 100% a saturação arterial de oxigênio. E que a gente só retira para viver em torno de 25% a 35%. Então, o sangue venoso misto, que é o sangue mais venoso do corpo, que é esse que está aqui nos vasos pulmonares indo para o pulmão para ser reabastecido, ele tem uma oxigenação de 65%. Então, para que esse oxigênio circula no corpo sem ser preciso usar? Ele é como se fosse teu cartão de crédito. Então, se tu for dar uma corrida, tu vai precisar mais, tu tem que ter a reserva. Se tu adoecer, tu tiver febre, tu tiver uma sepse, tu vai lançar a mão disso aí, tá? É como se fosse a reserva fisiológica. Se eu tirar um rim seu, você vive com outro rim. Se eu tirar um pulmão, você vive com outro pulmão. Então, é por isso que o sangue venoso não é totalmente deprivado de sangue. E uma das formas que eu uso isso no pronto-socorro, eu doso a saturação venosa. Porque às vezes a pessoa, você bota o oxímetro e diz, está saturando 97, está tudo ótimo a saturação. No lado arterial, sim. Mas se eu pegar a saturação venosa e tiver 40, era para estar 65, o que sinaliza isso? Que eu estou entrando na minha reserva fisiológica e que ou eu aumento a oferta ou eu diminuo o consumo, ou então esse cara vai colapsar. Então, eu enxergo que tem algo errado antes da pressão cair, antes do paciente ficar muito grave, quando eu corrijo esse déficit de oferta ou então diminuir o consumo. Como é que eu posso diminuir o consumo de oxigênio de um ser humano? Se ele tiver com febre, eu dou dipirona, baixo a febre dele, eu estou diminuindo o consumo. Se ele estiver ansioso, eu acalmar ele. Se ele estiver agitado, eu sedar ele. Se ele estiver dispneio, fazendo esforço para respirar, e eu sedar e colocar a máquina para fazer esse esforço, eu diminuo o consumo, eu diminuo o VO2. E para aumentar DO2, o que eu posso fazer? Eu posso transfundir, dar mais hemoglobina, que é mais garçom para levar o oxigênio. Se você está com hemoglobina de 3, vai. Mesmo que esteja 100% saturado, é pouco garçom para levar a comida para o corpo todo. Então, eu tenho que considerar transfundir. Eu tenho que ver se esse vagão está andando com força adequada. Então, às vezes, eu tenho que dar inotrópico, consertar a coronária dele, desentupir o motor dele, né, para funcionar melhor, né? Então, eu posso ter estratégias para aumentar o DO2 ou para diminuir o VO2 para ter o equilíbrio, tá? E esse slide, ele mostra que quando eu meço a saturação venosa, que eu disse que é para estar do lado venoso 65 a 75, eu estou vendo, na verdade, uma média das saturações venosas de todos os órgãos. E se vocês observaram, cada órgão tem fome diferente uma da outra. Por exemplo, aqui no rim, a saturação venosa é 92, ou seja, entra 100 e sai 92. Ele é faminto ou ele é anorético, o rim? Anorético, né? Então, a medula renal ela é hipóxica, ele usa muito pouco oxigênio. O intestino sai 66, o fígado sai 66, o músculo 71, a pele 88, o coração 37, né? Então, cada órgão tem uma saturação venosa diferente e a média, quando está tudo bem, sem ninguém estar sofrendo hipoperfusão, é de 65 a 75. Se eu coletar o sangue na artéria pulmonar, que é o sangue mais venoso, depois de que todo mundo já levou o sangue venoso para lá, é 65. Se eu coletar na entrada do átrio direito, que eu pego só a drenagem que vem da cava superior, ela vai estar em torno de 70, por aí, então em 5 pontos de diferença. Porque não pega o sangue que vem pela cava inferior, que drena a circulação mesentérica. Bom, então, quais os determinantes da oferta tecidual de oxigênio que contribuem para esse equilíbrio DO2-VO2? Então,
o delivery de oxigênio, ele depende do débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio, tá? Ou seja, depende do que é o débito cardíaco, é a quantidade de sangue que eu ejeto cada vez que meu coração bate, é o débito do coração. E o conteúdo arterial de oxigênio é o quanto de oxigênio que tem nesse sangue que está sendo ejetado em cada ciclo. Então, esse slide, ele é muito importante, a gente usa esse conhecimento em beira de leito, tá, pessoal? Então, como eu falei, o DO2 depende da quantidade de sangue que é ejetado e do conteúdo arterial de oxigênio. De que depende o conteúdo arterial de oxigênio? Da quantidade de hemoglobina. Então, se eu só tenho 3 gramas de hemoglobina, ou eu transfundo, ou eu não vou tirar esse paciente dessa situação de privação de oxigênio, de choque, de hipoperfusão. Essa hemoglobina tem que estar se grudando, capaz de se ligar ao oxigênio. Por exemplo, numa situação de intoxicação por monóxido de carbono, o monóxido de carbono ele tem uma afinidade 200 vezes maior do que o oxigênio. Então, você pode ter oxigênio ali, mas é o CO2 que vai estar grudado. Então, posso estar com tudo normal e você morrer com hipóxia, porque não chega oxigênio para as tuas células, porque a hemoglobina está carregada, está grudadinha no CO2 e não no O2. Então, do braço, conteúdo arterial de oxigênio, essas são as principais variáveis. Do braço, débito cardíaco. Então, de que depende o débito cardíaco? Depende do número de vezes que o coração bate, vezes o volume sistólico, que é a quantidade de sangue que tem quando ele ejeta na sístole. Então, grosseiramente falando, não é esses números. Se ele bate 10 vezes e ele ejeta 10 ml, o teu débito cardíaco vai ser 10 vezes 10, vai ser 100 ml, certo? Se ele bate 100 vezes 100 ml, vai ser 100 vezes 100. Então, depende da frequência e do volume sistólico. E lógico que o ritmo também vai intervir, né? De que depende o volume sistólico? De que depende a quantidade de sangue que teu VE vai ejetar quando ele contrai? Depende da quantidade que chega nele, lógico. Quanto mais chegar, mais a fibra miocárdica vai distender, lei de Frank-Starling. Maior a contratilidade, maior a força, maior o volume sistólico. Então, se você foi esfaqueado e perder 3 litros de sangue, ao invés de chegar a 5 litros de sangue, vai chegar a 2. Diminui para carga, diminui o volume sistólico, diminui débito, diminui DO2 e você morre de choque hemorrágico. O que mais que diminui para carga? Náusea, vômito, diarreia, né? Grande queimado que perde pela pele. Então, você vai ter os choques hipovolêmicos. Não, a pré-carga está boa. Então, onde mais pode ter problema? Na força de contração. Onde é que está a doença que vai afetar a contratilidade do teu miocárdio? Se a coronária que irriga esse músculo obliterar, não vai chegar oxigênio para as células do miocárdio, aí ela não contrai. Se for pouco, você vai ter disfunção miocárdica, você não morre na hora. Se for uma coronária importante que obliterar por completo, você vai ter parada cardíaca, porque o miocárdio vai parar de bater. Né? E é assim que a gente morre de infarto, morte súbita. Né? Então, contratilidade ou choque cardiogênico. Choque cardiogênico é só quando tem afeta a contratilidade? Não, quando você tem arritmia, brad ou TAC, arritmias graves, também é choque cardiogênico, tá? E depende também da pós-carga, né? Então, a pós-carga, a definição de pós-carga é a resistência que o ventrículo tem que vencer para ejetar aquele sangue. Então, se eu abrir essa porta que tem uma largura de 1 metro e eu quiser empurrar 50 alunos por ela, o mais rápido possível vai me demorar 120 segundos para me empurrar todos para dentro dessa sala. Se a porta for dessa largura de lá até aqui, ao invés de demorar 120 segundos, em 10 segundos eu empurro os 50 alunos para dentro dessa sala, concorda? Então, a isso a gente chama de resistência vascular sistêmica, que é a pós-carga. Um ventrículo, ele vai ejetar mais débito cardíaco se eu tiver com essa resistência diminuída. Se eu tiver vasoconstrita, né, com muito apertado,
ele vai ter que botar força para empurrar aquele sangue naqueles vasos que estão apertados. Por isso que o paciente que tem insuficiência cardíaca, né, que a bomba não tem muita força para apertar, a gente usa medicações que você já deve ter ouvido falar, losartana, captopril, anodipina. Qual o mecanismo de ação dessas drogas? Elas são vasodilatadoras. Elas diminuem a pós-carga do coração, para ele não ter que trabalhar com tanta força para ejetar o fluxo, porque ele é um coração sofrido, doente, certo? A gente dá diurético para diminuir pré-carga, para ele fazer diurese e diminuir a pré-carga, não chegar muito fluido no coração e o coração não fazer muita força para ejetar o sangue. É assim que a gente trata a insuficiência cardíaca, pacientes cardiopatas, com medicações dessa forma, para ajudar. Então, a gente manipula pré-carga, manipula pós-carga, manipula ritmo, frequência, para diminuir trabalho do músculo cardíaco, diminuir consumo de oxigênio do músculo cardíaco. A gente transfunde, não deixa um paciente com ICC com hemoglobina de 6. Entendeu? Tudo bem? Então, o volume sistólico, né, vai depender da contratilidade, da pós-carga e da pré-carga. Aqui é apenas um slide que sinaliza isso, né? Débito cardíaco é frequência vezes volume sistólico e o volume sistólico depende dessas três coisas. Aqui é um slide que fala dessa relação oferta e consumo de oxigênio, né? Então, as coisas que diminuem o delivery, anemia, hemorragia, porque eu perco hemoglobina, não tem quem carregue. Hipóxia, então, se eu não tenho um oxigênio no ambiente, estou num incêndio, né? Hipovolemia, não tem volume suficiente, né? Insuficiência cardíaca, as coisas que aumentam o consumo. Agitação, dor, febre, calafrio, esforço respiratório para respirar, hipermetabolismo, como grande queimado, tireotoxicose, tá? Quais são as coisas que aumentam o delivery, a oferta de oxigênio? Dar oxigênio, transfundir, usar fluidos, dar inotrópicos para melhorar a contratilidade, estratégias para aumentar o débito cardíaco. E como é que eu posso diminuir o consumo de alguém? Sedando, fazendo analgesia, cuidando da febre, induzindo hipotermia, sedando, colocando no ventilador, certo? Tá claro isso? Então, transporte de oxigênio é uma coisa que a gente faz todo dia na beira de leito de paciente grave, em pronto-socorro, UTI e enfermarias. Vamos raciocinar um pouquinho mais para fazer o cálculo de DO2, tá? Pode ter questão na prova com dados para vocês calcularem a DO2, então vamos ter que estudar isso aqui. Vamos entender. 1 litro de sangue normal contém 150 gramas de hemoglobina, tá? Então, é por isso que a gente diz que tem HB 15 gramas por cento, porque é por, né? Então, vamos lá. É 150 por litro, né? Então, 15 por 100. Tudo bem? Então, 1 grama de hemoglobina 100% saturada, ou seja, 100% grudadinha em molécula de oxigênio, ela carrega 1,34 ml de oxigênio. Olha por que a fórmula bem aqui, ó. Tá vendo esse número? Não é à toa. HB vezes 1,34 vezes saturação de oxigênio. Esse 1,34 não é inventado, é daí. Tá? Então, cada grama, 1,34. Se eu tenho 15 gramas, quantos ml de oxigênio eu vou estar carregando? Ok? Então, 150 gramas de HB vezes 1,34 ml de oxigênio dá 200 ml de O2 em 1 litro de sangue. Mas, além disso, ainda tem esses 30 ml do dissolvido. O que é isso? Ninguém perguntou. Mas essa equação tinha hemoglobina vezes 1,34 saturação de oxigênio, mais PaO2 vezes 0,031, mais essa constante. Qual é a diferença de saturação de oxigênio e PaO2, pressão dissolvida? A saturação de oxigênio, ela fala da hemoglobina que está grudada
no oxigênio, o do oxigênio que está grudado na hemoglobina. E a PaO2 do oxigênio que está dissolvido no sangue, no pontinho da célula, se alimentar dele, certo? O oxigênio que satura a hemoglobina, ele é até mais importante, porque é uma quantidade muito menor que fica prontamente dissolvível. Vocês têm que entender a diferença. Então, vamos lá. Então, uma está grudada na hemoglobina, está na bandeja do garçom, e a outra já está no prato do freguês. Já serviu. Está dissolvido no sangue. Tá? Então, você tem 200 ml grudadinho na hemoglobina, mas você tem 30 ml ali já no ponto, já servido no buffet. Tá? Que é a PaO2. Bom, então 1 litro de sangue carrega 200 ml de oxigênio, né? Ligado à hemoglobina e 30 dissolvido. O débito cardíaco basal, meu, seu, em condição normal, é aproximadamente 5 litros por minuto. Teu coração bombeia 5 litros de sangue por minuto, tá? Então, a gente fez o cálculo para 1 litro, né? 5 litros, 230 vezes 5, ok? Só um minutinho, vamos só concluir, aí qualquer coisa eu volto. Então, o DO2, o delírio de oxigênio, condições normais com a pessoa, claro que aqui está, né? Se fosse todo mundo tivesse um débito de 5 litros. É débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio. O DO2, 5 litros vezes 230, deu quanto? 1.150 ml de oxigênio por minuto é ejetado do teu sangue para o teu corpo. Ok? Bom, aí vem o remanescente venoso de oxigênio, que a gente viu que o teu corpo vai engolir, todo, vai se alimentar desses 1.150 ml de oxigênio? Não. Né? Aí como é que eu faço para saber o quanto o teu corpo quis se alimentar ou não? Quis comer ou não? Eu tenho que medir a quantidade de oxigênio que está lá no sangue venoso, remanescente venoso. Para mim saber se tu está na faixa fisiológica, que é de se alimentar de 25 a 30, 35% do que é ofertado. Porque se tu estiver se alimentando de mais do que isso, tem alguma coisa ruim acontecendo no teu corpo. Aí você encontra 150 ml por litro, que vezes 5, tá? Que são 5 litros, dá 750 ml. Então, agora você vai saber quanto foi que ele se alimentou, então. Foi quanto? 1.150. Sobrou quanto? Então, ficou quanto? 80 vezes 5, né? Porque aí ele está dividindo por litro. Certo? Então, você calculou o consumo de oxigênio. Tudo bem? Certo? Então, o consumo de oxigênio vai ser débito cardíaco, que meu, seu pode ser diferente, vezes o conteúdo arterial de oxigênio menos o venoso, que aqui a gente pressupôs que seria esse valor, né? Mas você tem que medir para saber qual é o valor de cada pessoa. Tudo bem? Então, resumo da conciliação bancária, né, de oxigênio, oferta, consumo e remanescente. Então, o delivery de oxigênio vai ser débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio. A gente já viu na fórmula. Que se for 5 litros o débito, vezes 230 ml, que é o conteúdo arterial de 1 litro, dá 1.150. Menos o que foi consumido, né? Que a gente pressupôs que foi 80. E aí você tem aqui o seu remanescente venoso, que é o que sobrou lá do lado venoso. Isso, pessoal, não fica no caderno, não é para decorar a fórmula, não. Isso a gente usa no dia a dia. Porque se eu observo que está desequilibrado isso aí, eu tenho que fazer alguma coisa com o meu paciente. Ou para aumentar o DO2 ou para diminuir o VO2. Então, isso pesa na hora que eu vou decidir ligar ou desligar uma droga, dar fluido ou não dar fluido, dar sangue ou não dar sangue. Então, muda a tua decisão na beira de leito.
Quando você entende fisiologia e aprende o raciocínio baseado na fisiologia, você faz o melhor para o seu paciente. Vocês não podem ser médicos de chegar na beira de leite, estou acompanhando o doutor João, e toda vez que ele vê um paciente com hemoglobina de 8, ele transfunde. E aí você começa, está abaixo de 8, está em 8, eu vou transfundir. E não é assim que a gente faz. Eu, com hemoglobina de 8, posso estar com o meu transporte de oxigênio, minha relação DO2-VO2, ok, não precisar daquele sangue. E não existe nenhum sangue 100% seguro. É chance de 1 em 1 milhão de ter HIV. Sim, se for 1, é para mim que vem. Né? Reação anafilática e tudo. Então, por que eu vou tomar esse sangue se eu estou com o meu DO2-VO2 ok? E eu posso ter alguém com uma hemoglobina de 8,5 e que está desequilibrada que precisa daquele sangue. Então, a gente tem visto muito a medicina sendo aprendida dessa forma. Você vê, toda vez ele faz isso, aí eu faço também, né? Você não sabe nem por que está fazendo uma coisa. E quando você leva a fisiologia lá para os anos do internato, você de fato individualiza, personaliza a terapia e você vai, e talvez 70% dos doentes vai dar certo de qualquer forma, mas você vai fazer a diferença nos outros 20, 25 que o outro colega não faz, tá? É muito importante aprender isso aí. Então, né? Aqui mostrando uma extração de aproximadamente 35%, sobrando 65%, né? Que é o que, em geral, é o que é fisiológico, tá? Então, a DO2 é uma medida em ml de oxigênio por minuto, reflete a quantidade de oxigênio ofertada aos tecidos. O valor normal é de aproximadamente 1.000 ml de oxigênio por minuto, tá? Em condições normais. Você pode fazer o cálculo do débito cardíaco pelo princípio de Fick, né? O consumo total de oxigênio, o VO2 nos tecidos deve ser igual ao oxigênio fornecido menos o oxigênio retornado. Isso aqui a gente já discutiu, né? Do que depende, esse slide, de certa forma, sumariza o que a gente já discutiu. E aqui vamos para as definições, oficialmente. Então, a pré-carga, ela depende da quantidade de líquido que chega no coração, logicamente, né? E aquele volume que chega no coração vai gerar uma pressão diastólica final. Chegou todo o sangue que era para chegar, e o coração, é a pressão do final da diástole, gera um maior estiramento sofrido pelo músculo cardíaco. Quanto maior for a pré-carga, mais distende, mais você vai ter força contrátil, mais você vai ter volume sistólico. Se vier uma pré-carga maciça demais, fazer uma hipervolemia, aí você pode transbordar. Aquele coração chegou tanto que ele não consegue dar conta daquilo ali, aí transborda e você pode ter edema agudo de pulmão. A pós-carga, a dificuldade a ser enfrentada pelo ventrículo para ejetar o sangue, reflete a resistência vascular sistêmica ou periférica no caso da circulação esquerda e resistência vascular pulmonar no caso da circulação do ventrículo direito, né? E pressão arterial, que a gente já falou. A lei de Frankenstein, quanto maior o volume, maior será a tensão gerada no músculo cardíaco. Ocorre uma maior exposição dos sítios de ligação da actina com a miosina, né? Aumento da fibra muscular, aumenta a tensão, aumenta a contratilidade miocárdica. E quando ocorre essa distensão, o que acontece lá a nível do átrio? O átrio distende, aí estimula o sino atrial a disparar o automatismo dele e aumenta a frequência cardíaca. Por isso que quando a gente tem hipervolemia, você tem também taquicardia, porque quando aumenta o volume, distende as células do nó sinatrial e ele dispara. Aumenta a frequência cardíaca, ok? Aqui é mostrando, né, essa lei de Frank-Starling, ela é muito importante, já foi 1900 por aí. O Starling definiu a relação comprimento e tensão gerada pelo músculo e o Frank observou essa relação entre o enchimento diastólico do coração e a pressão que ele era capaz de gerar durante a sístole, né? Tá aí os dois. E assim, todo coração reage igual a 1 litro de volume? Não, tá? Prestem atenção nessa curva e estudem, porque não dá tempo da gente ver tudo, eu vou cobrar. Então, aqui, teoricamente, seria um coração normal, essa seria a curva de Frank-Starling. Se você se exercitar sendo normal, ou correndo, ela já muda para cá.
Se for um coração frágil, que já infartou, uma pessoa de 70 anos, ela nunca vai mudar para lá. Se você for correr, ele pode colapsar, né? Então, essa curva de Frankenstein, ela parte, olha, aqui é o volume diastólico final e aqui é a performance ventricular. Ela tem que ser individualizada. Ela não é igual de mim para você, né? Depende do estado do seu coração. E ela é muito importante no dia a dia para mim não dar volume de mais e nem de menos. Então, chega uma pessoa com hemorragia, como é que eu sei se eu vou dar 1 litro, 2 litros, 3 litros? Porque se ele precisar de 2 litros, eu só der 1, eu aumento a mortalidade. Se ele precisar de 2 litros, eu der 3, eu aumento a mortalidade. Então, eu tenho que acertar a quantidade certa. Ou seja, imagine que o paciente está bem aqui. Aqui é pré-carga e aqui é volume sistólico. Aí eu dou 1 litro de fluido. Então, a minha pré-carga veio daqui para cá. Distendeu mais o coração injetou com mais força, o meu volume sistólico aumentou para cá, ó. Ele era aqui e subiu esse tantão, tá? Então, ele gostou, ele precisava, ele respondeu, foi ótimo. Se o meu paciente estiver bem aqui e eu der 1 litro de sangue para ele, ele vem bem para cá. Aí, ele subiu para cá. Ou seja, se eu vier para cá, ó, subiu o volume sistólico daqui para cá. Ele ainda gostou, mas foi a metade do que quando ele estava lá daquele outro lado. Se ele estiver bem aqui e eu der 1 litro, ele não vai melhorar mais nada. Se eu insistir dando, eu vou afogar o paciente. Vou fazer edema de pulmão. Essa é a curva de Frankenstein. E a gente usa na beira de leito. E tem como eu avaliar se o paciente está nessa fase de rampa dessa curva ou se ele está no platô. Para mim não errar e não dar nem de menos nem de mais. Na UTI, a gente tem monitores que a gente consegue calcular volume sistólico, débito cardíaco, a gente mede bem direitinho e acerta mais. No pronto-socorro, não. Então, você tem que olhar as coisas indiretas, diurese, frequência, pressão, respiração, ausculta, um conjunto de coisas para tentar não afogar o paciente, mas também não deixar ele lá embaixo sem dar o que ele precisa. Ok? Hã? O ideal é deixar ele bem aqui. Não passar daqui. Não é deixar ele aqui. Aqui ele está seco. E se passar dali, ele extravasa. Tá? Então, ó, enquanto ele está na fase de rampa, ele é responsivo a volume. Quando ele fica na fase de plantô, se eu der volume, eu vou fazer mal. Deixa de ser responsivo. Então, a pré-carga, o volume ventricular no final da diástole, aumento da pré-carga aumenta o volume de ejeção, o volume sistólico, e ela, obviamente, depende do que chega no coração, ou seja, do retorno venoso. A relação entre o volume diastólico final do ventrículo e o volume de ejeção é conhecida como lei cardíaca de Starling, determinando que o volume sistólico seja proporcionalmente relacionado ao comprimento inicial da fibra muscular, que é determinado pela pré-carga. A elevação do volume na fase final da diástole, volume diastólico final, distende a fibra muscular, aumentando a energia de contração e o volume de ejeção até um ponto de sobredistensão. Quando, então, o volume de ejeção não se eleva mais ou pode até efetivamente diminuir. O débito cardíaco aumenta em paralelo com o volume sistólico, se não ocorrer alteração da frequência cardíaca. Então, quais são as coisas que alteram o retorno venoso? A alteração da postura. Se você se deitar e eu levantar suas pernas, eu vou aumentar o retorno venoso. É como se eu estivesse dando 500 ml de soro para você. Por isso, quando a pessoa tem tontura e desmaia, a gente diz, baixa a cabeça, levanta as pernas. É como se eu estivesse dando um soro rápido na veia. Eu mobilizo o sangue para ali, eu aumento, então, a alteração de postura. A pressão intratorácica, né? Então, por exemplo, quando a gente intuba um paciente, muitas vezes o fisioterapeuta ou o médico mais inexperiente, enfim, não vou nem dizer o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta bom também não faz isso, né? Profissionais pouco experientes, às vezes o paciente está cianótico e você quer ver, ele fica logo cor-de-rosa, né? Você quer oxigenar o paciente, aí você começa a usar rápido para poder o paciente melhorar rápido aquela oxigenação. Só quando você faz isso, você não dá o tempo do paciente expirar. E a gente viu que na fisiologia respiratória, eu já falei para vocês, que a expiração dura também 2 vezes o tempo da índice.
Então, o que acontece? Tem uma pessoa me ambuzando aqui, aí vai fazendo assim, ó. Eu não respiro. Então, como é que fica minha pressão intratorácica? Grande. Como é que fica meu retorno venoso? Diminui, porque aumenta a pressão intratorácica. Então, se eu ventilar o paciente com PIPs muito elevados, vocês devem ter ouvido falar em PIP agora no COVID, né? Então, se você bota no ventilador, não é só botar no ventilador, você tem que saber ventilar. Você pode chocar um paciente. Um paciente DPOC, se você entubar e não souber ventilar de forma adequada, ele para logo depois que você entubar. Porque você mexe com a fisiologia, com essa relação cardiovascular respiratória. As alterações do volume sanguíneo, é lógico, se você for esfaqueado, é claro que o retorno venoso vai diminuir, né? Náusea, vômito, diarreia, perdas, né? Alterações do equilíbrio entre constricção e dilatação, tônus do sistema venoso. As curvas de Starling, de acordo com as situações, vamos estudar isso aqui, né? Então, no coração normal, que eu tenho aqui a curva A, ocorre um aumento do débito pelo aumento do volume diastólico final ventricular, o aumento da contratilidade leva ao aumento do débito, para uma mesma quantidade de volume diastólico final. Já na curva B e C, eu tenho um coração ruim. Eu tenho um coração que já foi infartado, que tem CC. Então, mesmo que eu dê volume, o volume sistólico não aumenta, ó, é quase um platô aqui, tá? Porque o ventrículo não consegue aumentar a força contrátil dele, tá? Então, aqui é o efeito da pré-carga e da pós-carga em estados contráteis diferentes. Então, é completamente diferente de acordo com a contratilidade do teu músculo cardíaco. Complacência, né? O que é complacência? Vocês estudaram física em algum momento da vida de vocês. Delta P, delta V, né? Por exemplo, essa sala aqui, ela é rígida. Ela tem parede de... né? Então, ela cabe aqui 50 pessoas. Se eu tentar botar... A pressão tá ok com 50 pessoas. Se eu botar 100, o que vai acontecer com essa pressão? Vai subir pra caramba, né? E se eu já tiver com 100, tentar botar 50, é uma loucura o que acontece com a pressão. E a diferença de pressão, tá com 50, eu vou botar 10. Quase não subiu a pressão. Já tá com 100, eu boto mais 10, a pressão vai... O delta P vai ser enorme com o mesmo delta V, porque a complacência tá dura. Então, o coração, o pulmão, eles têm curvas de complacência e respondem a isso, né? Então, pulmão duro, se eu jogo muito volume, tá entrando um pouquinho no respiratório, né? Mas é física, para qualquer órgão é a mesma coisa, né? Eu aumento muito a pressão e aí eu tenho um risco de causar, por exemplo, o que a gente chama de barotrauma, que estoura o pulmão, faz um pneumotórax. A pós-carga é a força de resistência à ejeção ventricular, resistência vascular sistêmica, que é definida como a queda da pressão através de um sistema dividido pelo fluxo através desse mesmo sistema. Então, essa é a fórmula da resistência vascular sistêmica. A gente já viu de que depende a DO2, a oferta tecidual de oxigênio. E agora a gente está vendo de que depende a resistência vascular sistêmica. Vai ser pressão arterial média menos a PVC. Por que PVC? Porque é o que vai menos o que eu tenho de resistência. A pressão venosa central é a minha, né, reflete isso. Então, é a PAM menos a PVC. Por exemplo, se eu quiser saber... não vou complicar. PAM menos a PVC dividido pelo débito cardíaco vezes 80. É sempre um número calculado, tá? Ok, vamos lá. Pré e pós-carga estão intimamente ligados por razões óbvias, né? Um aumento de pós-carga, em geral, vai levar a uma diminuição do volume sistólico, que é um aumento da resistência para mim ejetar. Uma diminuição do volume sistólico leva, obviamente, a um aumento do volume diastólico final de VE, porque chegou no VE, né? E eu não estou ejetando, vai ficar, né, para trás. O aumento do volume diastólico final pode levar a um aumento do que funciona na lei de Frank-Starling e que, por sua vez, pode levar ao aumento de volume sistólico. A fórmula da pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência, né? Uma razão bem óbvia. E um fato interessante é que a perfusão, a pressão de perfusão coronária, a perfusão das coronárias, elas acontecem na diástole.
Então, quando o coração contrai, ele manda sangue para o corpo todo. Mas quando ele contrai, ele fecha as coronárias. Né? Porque a coronária está passando por dentro do músculo cardíaco. Então, quando ele contrai, ele oclui ela. Então, quando é que o próprio músculo cardíaco recebe oxigênio para ele sobreviver? Durante a diástole, tá? Então, é muito importante a pressão diastólica para a perfusão coronariana. Né? Então, aqui são outras formas de interpretar essas relações, né? Vou pedir que vocês leiam um pouco mais sobre isso. A pós-carga é a resistência à ejeção ventricular ocasionada pela resistência ao fluxo na saída do ventrículo. Ela é determinada pela resistência vascular sistêmica. Ela depende de quê? A gente já até falou disso. Do diâmetro das arteríolas, dos esfíncteres pré-capilares e da viscosidade sanguínea. Quanto mais contraídos os esfíncteres ou maior a viscosidade do sangue, maior será a resistência vascular sistêmica. Ela é controlada pelo sistema simpático, que controla o tônus da musculatura da parede das artérias, regulando o diâmetro. Então, se eu dou adrenalina, eu tenho vasoconstricção e aumento da resistência vascular. Se eu dou vasodilatador, eu vou ter diminuição disso. Ela é medida em dina por segundo por centímetro. A contratilidade é a capacidade de contração do miocárdio na ausência de qualquer alteração de pré-carga e pós-carga. É a potência do músculo. E ela também é modificada por alteração do sistema nervoso simpático. Se eu dou adrenalina, noradrenalina, eu vou estimular receptores beta-adrenérgicos e vai aumentar a minha força contrátil. Não só aumenta a frequência cardíaca, como aumenta a força, a contratilidade per si. Por outro lado, se eu tenho hipóxia, isquemia, o próprio infarto, ou se eu uso beta-bloqueadores, que são antiadrenérgicos, eu vou diminuir a contratilidade, tá? O débito cardíaco se modifica para se adequar à demanda metabólica. O equilíbrio entre o débito e o retorno venoso pode ser observado durante o processo de resposta à atividade física, uma forma bem fisiológica, né, da gente compreender. Quando o músculo é exercitado, os vasos dilatam, tem vasodilatação devido ao aumento do metabolismo e incremento do fluxo sanguíneo, que é necessário para poder funcionar, para suprir a oferta tecidual aumentada de oxigênio que aquele corpo que está se exercitando está requerendo. E isso eleva o retorno venoso e a pré-carga do coração. É interessante quando você vai fazer exercício, principalmente quando você está descondicionado, você até tem um pouquinho de, não sei se você já sentiu, começa a coçar as pernas, né? Quando você está descondicionado, dá aquele prurido nas pernas e vasodilata, fica um pouco vermelho. É exatamente isso, tá havendo vasodilatação para aumentar a oferta de oxigênio para os tecidos, porque você está é fisiologia pura, né? Então, também aumenta a contratilidade e a frequência pela atividade simpática, que é deflagrada pela própria atividade física, aumentando o débito cardíaco para suprir a necessidade dos tecidos. Isso aqui a gente já falou. A gente já falou das coronárias também, não foi ontem? Ciclo cardíaco. Durante a diástole, o miocárdio relaxa e não mais comprime os vasos intramusculares, permite o fluxo sanguíneo coronário. E é isso. Da parte cardiovascular, porque assim, infelizmente eu só fiquei sabendo que eu ia retornar nessa disciplina de última hora, foi meio confuso para a gente se programar. E quando eu dei a última vez, não era uma turma tão grande assim, os horários eram outros, e não teve como a gente fazer de uma forma diferente, né? De qualquer modo, eu acho que a gente está conseguindo, vocês estão com essas aulas gravadas, tem que ir para o livre, estudar, e eu acho que é melhor do que, né? Acho que deu para contemplar. Eu sempre gostava de fazer uma outra aula só de eletrocardiograma, com a introdução só de eletrocardiograma. Mas, dado o tempo, né, e eu acho que é melhor garantir logo 2 aulas de respiratório, e aí, eu acho que não vai ter tempo hábil de fazer, entendeu?
Mas eu me comprometo de mais na frente, vocês me chamam e a gente faz isso. Tá bom? Combinado assim? Deu para entender um pouco do cardiovascular? Professora. Foi produtivo? Foi bom? Oi? Boa tarde, quem está falando aqui é o Ítalo, um dos meninos aí da turma da 33, né, que somos 2 turmas, nós somos vários. Aí, tem até uma das nossas representantes, ela vai levar uma demanda que a turma estava pedindo, mas eu queria tirar só uma dúvida com a senhora. Ela vai falar com a senhora presencialmente aí, eu queria tirar só uma dúvida pontual a respeito de como seria a avaliação. Se vai ser subjetiva, objetiva, assim, tendo em vista que... Não faço a menor ideia, eu só elaboro prova na véspera. Professora, pois a gente, porque assim, a gente realmente, não é nem porque semana que vem, assim, Qual a gente é a vai... diferença? Peraí, vamos aprofundar aqui o tema, já que eu estou com um pouquinho de alguns minutos. Quando você vai ser avaliado, se você souber, se você for detentor do conhecimento, você expressa ele qualquer que seja a forma, né, não? Não, eu concordo com a senhora, mas assim, é só, realmente, o meu pensamento... Né? E até aluno a só pensa respeito... em prova. Não, mas é porque, assim, é a respeito da questão da correção, pensando na senhora, tendo em vista que a gente só vai ter um dia, estava falando com a coordenadora hoje, parece que o dia final é dia 27 para o lançamento das notas, né? E aí eu pontuei isso somente por causa desse aspecto, da questão da correção das provas, são mais de 80, né? E aí, mas a avaliação é igual, tanto objetiva como subjetiva. Aí a professora Camila Mas vai falar mesmo com a sendo senhora. 80, umas 2 questõezinhas subjetivas, eu corrijo, eu viro à noite, tem nada não. O meu aperreio já passou, eu estava muito envolvida com a pandemia, as questões da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, né? Eu, nessa gestão, presidi a Comissão de Defesa Profissional e vocês podem só imaginar a quantidade de denúncia e de papel e de... É um negócio assim que eu não gosto nem de me lembrar, né? Porque era nacional, então, assim, teve muita demanda. Realmente houve muita demanda. E aí agora acabou de ter o congresso, que eu era da comissão organizadora, e acabou de acabar, mas agora eu estou bem tranquila. Dá para corrigir uma prova subjetiva de 80. Eu estou agora corrigindo o da emergência, super atrasada, mas quando chegar de vocês eu já... Tá ótimo, professora. Eu não sei, deverá ser mista, eu estou brincando. Brincadeiras à parte, deverá ser mista, tá? Eu não gosto de prova objetiva, acho que não avalia de forma adequada. Então, alguns pontos que eu acho que são importantes de vocês terem fixados, deverá ser subjetiva, sim. O que eu introduzi, sim. Tá? Tudo bem? Eu estou com um problema dia 26, que é exatamente na próxima sexta, porque eu já tinha agendado há mais tempo, vou dar um curso em São Luís, sexta-feira. Viajo de manhã, cedo, 5 horas da manhã, e vou dar aula lá. Então, hoje a gente vai ter que ver um horário extra para fazer essa terceira aula na próxima semana, tá? Era prova sexta? Então, só se eu pedir o Maurício para... É porque no final da aula ele vai estar mostrando, só a família que está mostrando no WhatsApp. É porque nós todos, né, gostaríamos, se possível, deixar para aplicar a prova ao invés da sexta no sábado, para a gente ter pelo menos a sexta para tentar acompanhar todo esse conteúdo. Aí, como a senhora tem esse compromisso também, né, estava certinho. Só se for sábado de tarde. Porque, assim, sábado, quando eu chegar, eu tenho um curso acontecendo de pós-graduação, sábado e domingo. Então, é uma pós-graduação que eu coordeno. Então, eu vou dar aula sexta em São Luís, volto sábado e domingo o dia inteiro, eu tenho pós-graduação com professores de fora aqui. Aí, assim, segunda ainda dá para a gente fazer? Ou fica... O último dia de pós-graduação é dia 27. É sábado? Professora, a não ser que a senhora tentasse ver com a professora Naudiana, porque eu fui lá hoje na coordenação justamente
nesse intuito de que a prova, a gente ia conversar com a senhora, né? E antes de conversar, fomos ver essa possibilidade com a coordenação. E ela falou que o último prazo seria no sábado. Assim, mas é uma exceção, né? E a senhora conseguiu, tá dando excelentes aulas, mas conseguiu pegar só agora no final e tudo. E aí, será que a senhora não conseguiria falar com ela para ela abrir a sessão e a gente fazer essa prova na segunda? Porque aí seria excelente para todos, inclusive para a senhora. Por mim, seria perfeito. Fazer a prova segunda. Vocês não querem falar em meu nome, qualquer coisa elas podem combinar comigo. Você disse que não estava previsto, que eu vou estar em São Luís dando aula sexta, sábado e domingo eu dou aula o dia todo, sábado e domingo aqui numa pós-graduação, e que seria melhor segunda-feira. Agora, é o seguinte, 0 falta, não tem negócio de segunda chamada mais não, porque não dá nem tempo. Faltou, vai ser 0. Professora, eu fui lá falar com ela, mas a gente pode tentar de novo. Vou explicar o caso, porque eu não sabia da questão da pós-graduação e tudo, eu vou falar com ela. Eu, a Camila, a Rayane, os líderes, né? A gente fala com ela e aí a gente explica todo o caso, a gente repassa para a senhora o que ela disser. Combinar. A gente vai se falando. Obrigado, mim, viu? Tudo bem. Então seria melhor falar do local. Sim. Não, então, se der certo. Mas de qualquer forma,